Hoje nós vamos fazer aqui uma apreciação do texto que está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 3. Eu peço aos irmãos para me acompanhar. A passagem é sobre João Batista e o batismo de Jesus. Naqueles dias, apareceu João o Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Bem, aqui na introdução do capítulo 3, nós vemos o aparecimento dessa figura até um certo ponto estranha, porque ele era um profeta diferente dos que viviam entre os da cidade, entre as pessoas comuns. João vivia no deserto e, como o próprio texto diz aqui, ele vestia aí uma roupa que era feita de pelos de camelo e se alimentava com gafanhotos e mel silvestre. Não era uma alimentação muito comum, mas alguns homens que serviam a Deus, eles tinham uma vida diferente mesmo dessas pessoas que viviam na cidade. E esse profeta, ele se caracterizava por ser diferente dos outros. João era, vamos dizer assim, uma pessoa meio estranha para o povo do seu tempo. E ele apareceu pregando uma doutrina ao povo, aonde ele dizia que era necessário as pessoas se arrependerem dos seus pecados. Por quê? Porque o reino de Deus havia chegado. Havia um momento em que o reino de Deus seria implantado na face da terra e nos céus. E João Batista, ele foi o precursor desse tempo. Ele estava ali preparando os caminhos do Senhor, preparando o terreno dos corações para que Jesus pudesse vir e plantar ali a semente do Evangelho. Tá bem? Então, em dado momento da história dos judeus, apareceu este profeta estranho chamado João Batista, estranho porque era uma pessoa incomum. E ele dizia que a doutrina que ele pregava estava fundamentada numa passagem do livro do profeta Isaías, que era muito considerado lá entre os judeus, aonde Isaías dizia: voz do que clama no deserto, que seria o próprio João Batista, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. As pessoas ali em torno de Jerusalém, da Judéia e da província que estava adjacente ao Jordão, iam até o profeta para ouvi-lo.
E eles eram batizados nas águas do Rio Jordão, confessando os seus pecados. Com João Batista começa um novo tempo para os judeus. Iria acontecer a partir daquele instante uma mudança nos conceitos que até então estavam estabelecidos. Havia toda uma ordem de coisas que foram postas por Moisés acerca de como o povo deveria proceder, acerca da sua vida, da sua conduta, a respeito também dos rituais relacionados com o templo de Deus, com a casa do Senhor. Essas coisas estavam estabelecidas em detalhes desde os tempos antigos. E os religiosos, os fariseus, os escribas, os saduceus, naquele tempo, eles também inseriram algumas outras práticas, alguns costumes dentro da lei do templo, para que o povo pudesse obedecer aquelas regras. João Batista começa o seu trabalho, a sua missão, a sua tarefa num ambiente bastante hostil, porque ele começou a ensinar uma nova doutrina que se fundamentava no arrependimento. Nós não podemos entender Cristo se a gente não se arrepender dos nossos pecados e das coisas velhas que nós achávamos serem certas e que Cristo deseja renovar. Se a gente não abrir mão desse passado, se nós não compreendermos que nossa estada na igreja é para mudar a nossa vida para sempre, a gente vai ficar sentado na igreja só assistindo até o fim da nossa vida, para descobrir depois que em vez de estar na luz de Deus ou na vida eterna, junto com os outros crentes que foram antes de nós, junto com os anjos, vivendo na eternidade, vamos descobrir que estamos na escuridão. Tá bem? Então, a doutrina, o fundamento da doutrina ensinada por João era o arrependimento. Esse arrependimento, ele levaria depois o homem a receber o perdão que Cristo veio trazer logo depois. Tá bem? Então, João Batista, ele foi o que começou a abrir esta selva de ignorância que estava estabelecida antes de Jesus. Nós sabemos que nos nossos dias ainda tem muita gente que vive nesse ambiente, nessa escuridão dominada pela lei, pelas regras e pelo sacerdócio dos homens, aonde os homens é que guiam o povo e não o Espírito Santo. Isso tudo está em contradição com o Novo Testamento. A gente vai ver que aqueles que se deixam guiar pelos homens, pensando que eles são pessoas diferentes das outras, esses que se deixam guiar, na verdade, são cegos que estão sendo guiados por outros cegos. Dizia Jesus que o fim dessa gente é cair dentro do abismo. Então, vamos entender, vamos estudar, vamos ler, vamos procurar compreender o que Jesus quer de nós. E essa história, esse desejo, começa com o trabalho de João Batista, mostrando que nós precisamos nos arrepender da vida que tínhamos antes de encontrarmos Jesus. Está bem entendido isso? Então, arrependimento sem resistência. Temos em nós uma força interna que quer resistir a essas mudanças. Nós temos uma sintonia espiritual. E quando nós entramos na igreja de Jesus, ela não está ainda estabelecida com o Filho de Deus. Ela está estabelecida com o espírito desse mundo. Há dentro de nós uma resistência, um desejo de que a gente continue sendo do jeito que a gente sempre foi. E o espírito do mundo, ele põe no nosso coração essas coisas. Você não precisa disso. Esses dias eu ouvi alguém dizer que a Bíblia era um livro muito velho, ultrapassado, muito antigo. De certo, é a modernidade que continua fazendo o sol nascer todos os dias
e as estrelas ficarem lá no céu como elas estão, e nós respirarmos e andarmos e irmos e virmos e deitarmos e levantarmos. De certo, é a modernidade que faz chover. De certo, é a modernidade que faz o passarinho cantar, ir de um lado para o outro, os bichinhos e toda a natureza que está à nossa volta. Então, a modernidade é um espírito de ilusão, de mentira, de engano. Nós falamos do Deus das estrelas, do Deus de todas as coisas, do Deus desconhecido, causa de tudo aquilo que nós conhecemos, de todas as obras que estão diante de nós, que falam por si mesmo. Então, não vamos dar ouvidos para essa gente que parece vestida de modernidade, que vem dizer que a Bíblia é um livro ultrapassado. Hoje a gente ouve muito isso no meio político. Existe uma briga aí de algumas classes sociais que querem estabelecer determinadas coisas que a Escritura condena. E nós vemos políticos que defendem essas pessoas dizer que a Escritura não tem o valor que é dado a ela. Essas pessoas não são nada, são sombras de personagens que daqui a pouco estão desaparecendo do mundo. E a gente está falando aqui de uma doutrina ensinada há muito tempo, que atravessou mais de 20 séculos para chegar no nosso dia, e que ela é o fundamento da civilização ocidental. Tá bem? Se você tem liberdade, se você levanta, vai e vem, se você tem justiça, se você tem hoje como falar o que você pensa, agir como você quer, as mulheres podem andar na mesma calçada dos homens, podem ser tratadas como os homens, têm os mesmos direitos. Isso é por causa de Cristo, por causa do cristianismo, não é por causa de nenhum desses filósofos aí de botequim, cujas doutrinas são doutrinas de palha, que nasceram ontem. As doutrinas políticas do nosso tempo são doutrinas que vão sendo enxertadas dentro da sociedade de acordo com o interesse de grupos e de pessoas. Nós temos que saber que nós não falamos de ensinamentos que vão mudar, nós falamos de ensinamentos que foram estabelecidos pelo Criador, que não é chefe de igreja, não. Tá bem? Para ficar bem claro isso. Então, entramos na igreja para mudar, para renovar o que pensamos da vida. Se a gente não conseguir fazer isso, nosso destino será o abismo, como as multidões. João diz que aquilo que estava acontecendo ali era o cumprimento das profecias de Isaías a respeito do Messias, que alguém seria enviado para preparar os caminhos de Jesus. E ele era essa voz do deserto, porque ele morava no deserto, né? Era um profeta diferente, ele morava lá no meio do deserto, não era como as pessoas comuns. Jesus, ele já veio com uma outra característica. Ele viveu como uma pessoa comum. Ele ia até a casa das pessoas, se assentava com elas, comia, bebia e ensinava o evangelho da salvação. Mas a gente vai ver isso depois um pouquinho mais adiante. Isso tem uma finalidade. Que eles enviaram um profeta diferente, que não bebia, que não comia com as pessoas comuns. E a sua palavra não foi aceita. Depois enviou Jesus, que comia, que bebia como as pessoas comuns. Eles diziam que ele era beberrão. Então, o inimigo quer mesmo sempre estragar todas as coisas do Senhor. Né? A convicção dele, a convicção de João. Mas ele era uma pessoa muito especial. Né? Muito especial. Mais alguma colocação a esse respeito, irmãos? É de fundamental importância compreender como tudo começou e por que começou. Para a gente poder separar as coisas que foram reveladas, as coisas novas que vieram pelo Espírito Santo, daquelas coisas velhas que pertencem ao judaísmo, que infelizmente estão entranhadas nas igrejas evangélicas como se fosse uma praga. Parece que é uma daquelas ramagens, né? Que se agarra às pessoas, aqueles parasitas, que se agarra às árvores e vai sufocando. Então, o judaísmo evangélico é uma coisa que sufoca, que está grudado nas igrejas evangélicas, que é muito difícil de ser removido. Não são em todas as igrejas, mas em boa parte delas, elas estão contaminadas com uma doutrina que não tem nada a ver com o evangelho da salvação anunciada por Jesus.
Tá bem? A situação é séria, é grave, está piorando cada dia. A cada dia está pior esta situação. Existem igrejas que estão se esvaziando, porque ninguém aguenta mais ser explorado. Essa é a realidade. Grandes igrejas, grandes templos estão ficando vazios, e vão ficar vazios mesmo, porque o Espírito Santo de Deus quer revelar para o povo a verdade. Os homens de Deus nunca pediram nada para ninguém. Os profetas eram pessoas pobres. Jesus dizia: não tem onde encostar a minha cabeça. Nós temos gente aí que quer deitar em berço de ouro, dormir em camas cheirosas e perfumadas. Isso é incompatível com o espírito do Evangelho. Os homens de Deus são pessoas simples, como foram os apóstolos, como foi o próprio Senhor. Nós temos que abrir os nossos olhos, irmãos, despertar para a verdade, para não sermos enganados por lobos que estão vestidos de ovelhas. É hora de acordar, é hora de mudar nosso coração, porque Cristo está perto de voltar. E se nós não estivermos trabalhando pelo Evangelho da salvação, todos nós, vocês aqui, os irmãos em outros lugares, eles chegarem a nos encontrar bebendo e comendo com os ébrios e nos divertindo com o povo do mundo, nós vamos para o buraco como vai todo mundo. Jesus precisa chegar e pegar a gente trabalhando pelo Evangelho. Jesus quer que a gente anuncie essa boa nova, que a gente conte para todas as pessoas que por meio dele nós podemos encontrar salvação e perdão de todas as nossas mazelas, todos os pecados, e que ele é o Senhor, ele é a luz do mundo, que o reino dele vai ser estabelecido. Quem puder que acompanhe os seus passos. Não custa nada, é de graça. Quem cobrar está mentindo, não custa nada. O povo precisa dizer isso nas esquinas, para que todos possam ouvir, irmãos. Vamos, todos nós sermos servos do Deus vivo. Não é preciso você fazer teologia, não precisa fazer nada. Pega a sua escritura e leia simplesmente o Novo Testamento. O Espírito Santo vai te ensinar onde você estiver. Não precisa de você fazer nenhum curso, não. Aliás, não faça curso nenhum para você não se confundir. Esses cursos, todos que estão aí, foi confusão na cabeça do povo. Aonde é que estão as igrejas que precisam agora dar testemunho da verdade? Quem está disposto a ser perseguido e caluniado pelos donos do mundo? Aonde que estão os pastores? O Espírito Santo é que vai ser o nosso pastor, que vai nos pastorear. Nós não precisamos que nenhum homem diga para onde nós temos que seguir, porque nós temos o Senhor que diz para onde nós temos que seguir. Vamos nos revestir de coragem, irmãos, como foram esses homens de Deus. É hora da gente acordar. A tempestade que vem sobre o mundo aí não vai pegar só nos crentes, não. Vai pegar em todo mundo. Nos descrentes. Todo mundo vai sofrer as consequências dessa grande tempestade que está vindo sobre a terra. E a gente parece não acordar, né? Precisa de Deus enviar uma praga que esparrame pelo mundo aí, matando gente. Para a gente poder dizer, mas deve ter alguma coisa acontecendo de errado. Mas estão acontecendo muitas coisas erradas e nós não vemos. Por quê? Porque para nós é cômodo achar que está tudo bem. Os pregadores estão falando, olha, as coisas estão ficando piores, gente. A cada dia, alertando o povo. Os verdadeiros pregadores, os verdadeiros homens de Deus estão anunciando essa boa nova. Vamos nos revestir dessa roupagem, como dizia Paulo, essa roupagem da fé, essa roupagem da justificação por meio da fé em Jesus Cristo. Nós nos tornamos homens e mulheres de bem por causa da fé que temos no Filho de Deus, é cumprimento de promessa. Não é porque nós merecemos ou porque nós temos virtudes. Nós não temos virtudes, nós nascemos do avesso, irmãos. Chama a gente para fazer o pecado, a gente sai correndo atrás dele, porque a nossa natureza é pecaminosa. Nós precisamos de nos vestir de uma roupagem celestial, e só o Espírito Santo nos dá essa roupagem. Tá bem? É para todo mundo, viu? Para jovem, para velho, para menino, para todo mundo. Quando vier o tempo, ele não vem só sobre os adultos, sobre os crentes, ou sobre os evangélicos, sobre os católicos, espíritas, umbandistas, budistas, enfim, ateus. Vem sobre todo mundo, irmãos. É bom a gente se preparar convenientemente. Viu João Batista, versículo 7, que havia por ali muitos fariseus e saduceus.
Eles vinham ao seu batismo, mas para sondar, porque eles tinham fortes convicções religiosas. Os fariseus eram os donos do sinédrio, e os saduceus de um partido religioso também, com muitos fundamentos. Na verdade, eles não estavam ali interessados em mudar a sua vida, em se arrepender de alguma coisa errada que eles estivessem fazendo. Eles estavam ali para sondar o que é que estava atraindo tantas pessoas ao deserto. O que é que se estava dizendo lá? Quais eram as obras que estavam sendo feitas? E eles, chegando lá para ver o batismo, João disse a eles: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus, da ira que há de vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Olha só, se eu me arrependo verdadeiramente da vida velha que eu tinha, a minha vida precisa ser renovada. Isso são frutos de arrependimento. Eu preciso estabelecer uma nova vida em todos os sentidos, na minha casa, no ambiente onde eu trabalho, junto das pessoas com quem eu me relaciono. E não é difícil, irmãos, porque você não precisa fazer um curso para saber amar. Amar é cuidar, é respeitar, é dividir, é suportar. Ninguém mais que Paulo definiu o amor com tanta procedência como na sua carta, 1 Coríntios capítulo 13. O amor tudo suporta, o amor tudo espera, o amor tudo crê. Gente, aprender a amar. Nós estamos na igreja para aprender a amar. Se nós fizermos isso, com toda certeza, Jesus ficará contente, porque são esses os frutos que Ele deseja que a nossa árvore possa dar. Esses são os frutos dignos do nosso arrependimento. Não adianta entrar na casa de Jesus achando que você já sabe das coisas. Não sabe. Não adianta você entrar na casa de Jesus achando que o que você aprendeu lá na escola, na universidade, seja que escola for, que aquilo vai te dar base para você viver. Não vai. Aquilo é ciência do homem. A ciência de Deus, ela é diferente. A ciência do homem trata das atividades relacionadas com a vida humana, com a sua vida profissional. A ciência de Deus, ela trata das atividades comportamentais da tua alma, do teu espírito, coisa que nenhum psicólogo pode fazer. Porque o psicólogo, ele trata das manifestações superficiais da mente. Ele não consegue modificar o que está internamente lá dentro do ser. Só a ciência de Deus pode modificar as disposições íntimas do teu ser, da tua alma. E se você não aprender essa ciência, sabe o que você vai fazer com a sua vida profissional? Nada. Nós temos hoje muita gente que tem diploma aí e que fazem barbaridades tendo diploma porque não são pessoas que estão orientadas pela doutrina do Senhor. Não são pessoas que conhecem a verdade sobre a vida. Elas conhecem a ciência do mundo, que não sabe a verdade sobre a origem do ser. Os irmãos estão percebendo que a Escritura, ela nos fala de ensinamentos que não tem nada a ver com a ciência do homem. Não queira comparar. Não queira trazer a ciência do homem para dentro da Escritura. Não queira levar a Escritura para dentro da ciência do homem. São coisas distintas. A ciência de Deus a gente aprende por meio do ensinamento do Espírito Santo e da vivência na igreja. É aqui na igreja que você vai ter um momento em que o Espírito Santo vai te ensinar coisas relacionadas com a intimidade da tua pessoa, do teu ser, para você se orientar convenientemente. Essa orientação é diferente da terapia, porque ela modifica a intimidade do ser e não a superfície do ser. A terapia, ela trabalha ali na parte superficial. Mas o que governa é o que está na superfície ou o que está dentro do ser? É o que está dentro do ser. É o que governa a vida. Com Jesus, a gente pode se tornar pessoas de bem e permanecer pessoas de bem até o fim da nossa vida.
Tá bem? Não basta só você se transformar numa pessoa de bem para deixar de ser uma pessoa de bem daqui a alguns anos, como a gente está cansado de ver. Tem pais que ficam decepcionados com os filhos, que depois que eles se formam, eles viram pessoas desconhecidas para os pais, que eles ensinaram princípios, fundamentos, colocaram eles em boas escolas, e eles passam a ser profissionais, até competentes, mas pessoas que não são homens de bem, pessoas destituídas de amor no seu coração. E o mundo não precisa de sábios, o mundo precisa de pessoas de bom coração. É isso que nós estamos precisando. Essa humanidade está afundando num lago escuro e mal cheiroso, cheios de sábios e de entendidos em todos os campos, da filosofia, da política, da sociologia, de tudo quanto é coisa que o homem já inventou. Nós temos um mundo de sábios e o mundo vai para o abismo. É o que está acontecendo. Vamos ver se alguma filosofia, se alguma ciência humana vai conseguir explicar os eventos que vão acontecer na próxima década. Vamos ver se eles vão encontrar elementos para explicar os eventos comportamentais que vão ser observados no planeta em vários lugares. Não tem ciência que explica isso, porque não pertence a esse mundo. Tá bem? Irmãos, estamos na igreja para aprender com o Espírito Santo. Aprender o quê? Sobre os mistérios, as coisas que o homem comum não sabe, que o vulgo não sabe. O Espírito Santo quer nos ensinar. Amém. Vamos aprender. Tá bem? Então, a nossa vida, ela precisa de ser com frutos dignos do nosso arrependimento. É isso que vai agradar a Deus. E não presumais, diz o versículo 9, de vós mesmos, dizendo: nós temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Os judeus tinham Abraão como a figura mais admirada no seu processo religioso. Abraão é tido como pai da fé, e citado em várias passagens, inclusive do Novo Testamento. E era muito comum aos judeus dizer: nós somos filhos de Abraão, por causa da descendência carnal. Eles falavam isso. Aí João dizia a eles, né, não adianta vocês dizer isso não. Filhos de Abraão, o Senhor pode tirar das pedras. Então não adianta a gente falar que é evangélico, que é presbiteriano, que é batista, que é católico, que é espírita, que é budista, não adianta nós ser alguma coisa que pensamos ser especial, irmãos. Não adianta. Se nós não produzirmos frutos dignos de arrependimento, tudo isso é bobagem. O Senhor levanta santos aonde Ele quiser, no meio do povo que Ele quiser. Ele faz segundo a vontade dEle. Ele não precisa de religiosos. Essa é a verdade. Por acaso você tem notícia de quem foi João Batista? Alguém sabe se ele estudou em algum lugar? Estudou nas escolas dos fariseus? Alguém sabe qual foi o rabino que ensinou João Batista? Ninguém sabe, porque ele não esteve nas escolas do mundo, nem nas escolas religiosas do mundo. Nós temos muitas escolas religiosas por aí formando pastores. Para quê? Para nada. Porque muitos deles estão destituídos do Espírito Santo. Eles sabem a letra, mas eles não têm o Espírito de verdade com eles. Eles não estão incapacitados para eles ensinar a verdade ao povo de Deus. Eles arrumaram um diploma de papel, mas não tiraram diploma no reino celestial. Quem ensina é o Espírito Santo. Os pastores têm que buscar o Espírito Santo, senão eles estão perdidos. O título deles pode jogar fora, não tem valor no céu. Ah, você é doutor em quê? Você é PhD em quê? Em quê? Faculdade que você estudou é fora do Brasil, aqui no Brasil, pega seu título e joga fora. No céu não tem valor nenhum o seu título. Jesus está procurando, sabe o quê? Pastor do deserto. Homens que estão dispostos a servir a Deus pelo Espírito Santo e anunciar a verdade que o povo precisa escutar. Amém, pastor? Chega de enrolação, não é? Chega de enrolação. O povo está sendo enrolado há muito tempo.
É hora do povo abrir os seus olhos, porque o reino de Deus é chegado. A tempestade vai ser tão profunda e destrutiva e não tem teologia que vai explicar os eventos. Escuta só, não deve demorar. Preste atenção lá fora no que está acontecendo. Não deve demorar. A palavra diz que o machado está posto à raiz das árvores, que somos nós. E toda árvore, pois, que não produz bom fruto, ela será cortada e lançada no fogo. Vai ser destruído. Não importa quem, viu, gente? Eu gosto de falar um pouco dos pastores, porque tem gente que acha que é diferente do outro, né? Porque é pastor, não é nada, irmãos. Todo mundo é igual. Tirando a roupa social, todo mundo é feito da mesma natureza. Nós somos árvores do Senhor. Presbítero, pastor, guru, padre. Não importa, nós somos árvores do Senhor e o que o Senhor quer é que a gente produza bons frutos. Se você não produz bom fruto, meu irmão, você pode ser o que for. O machado vai passar na raiz, vai jogar longe. Sabe quem tem machado à mão? Jesus veio limpar a eira, limpar a plantação das ervas daninhas, das ervas que são, na verdade, doutrinas mentirosas, dos falsos pregadores e pastores que ensinam doutrinas que mais enganam as pessoas do que libertam. Todas essas árvores que produzem frutos ruins serão arrancadas fora. É o que diz aqui o profeta. A palavra é dele, não é minha não. Em verdade, eu vos batizo, diz o versículo 11, com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de desatar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com muitas provas, com fogo. Irmãos, olha, ele fala que vai separar uma terça parte desta humanidade para ele. Ele vai pegar essa terça parte e passar no fogo para purificar, que nem prata e ouro. Já pensou ainda o que temos de passar? Quais provas nós teremos ainda que enfrentar pela frente antes que o reino seja estabelecido? João batizou com água para o arrependimento, mas Jesus, ele batiza com o Espírito Santo. É necessário, foi necessário. Eu digo é necessário porque muita gente ainda está atrás desse batismo. É necessário que nós deixemos de lado o ministério de João para que o ministério de Cristo fale com toda a sua força e poder. Não é fora de nós, é dentro de nós. Não é fora de nós, não é externo. Não há nenhuma obra que nós façamos fora de nós que justifique a nossa alma diante de Deus. É dentro de nós, são obras de arrependimento. É dentro de nós. É ali que o Espírito Santo vai nos batizar, vai nos tocar, vai nos convencer da sua divina presença. Quando ele tocar o seu coração, nunca mais você vai ser a pessoa que você era. Que ele nos batize a todos. Na mão do Senhor, versículo 12, tem a pá que limpa a roça, a eira. Ele vai recolher no celeiro aquilo que for trigo, a boa semente, o bom fruto, mas queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? João percebe que está diante do Senhor, diante do Messias, mas diz: Senhor, mas como eu vou te batizar? Aí Jesus disse: convém que seja assim, para que seja feita justiça, segundo aquilo que era o costume dos judeus. Os judeus tinham hábito de batizar as pessoas nas águas. Aí Jesus disse para ele: olha, deixemos por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, João o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus.
e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Amém? Isso tem que ficar bem forte aí no nosso coração, hein? Na hora do batismo, os céus se abriram e foi visto o Espírito de Deus vir como uma pomba sobre o Senhor, e uma voz foi ouvida, dizendo: Este é o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. Esse é Jesus, nosso Senhor. Amém.